Olá, gente, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar o meu microfone que não está aqui, mas acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Estão me ouvindo bem aí? Conseguiram me ouvir? Me dá um retorno aqui, se está tudo ok. Eu vou acompanhar vocês aqui, ó. Já tem bastante gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estou mandando aqui uma mensagem para perguntar para vocês se está tudo ok. A gente começa agora a falar sobre antimicrobianos. E é um assunto muito extenso, é um assunto longo, tem muito conteúdo, tem muita informação. Então eu vou começar hoje e eu vou terminar só semana que vem. Vocês vão passar uma semana comigo falando aqui, será? Na verdade a gente tem aula hoje, o aulão sobre antimicrobiano é hoje, e a parte 2 na semana que vem, que eu vou falar de alguns fármacos específicos. Hoje eu vou dar uma visão geral, vou falar também sobre sulfas, né? Apesar de ser pouco utilizado, é interessante entender alguma coisa sobre sulfa. Quando aparece uma receitinha lá, para saber para que ela serve, quando ela é utilizada. E já tem bastante gente aqui, quero saber só se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok, se dá para a gente já tocar o barco aqui. E quanto mais gente tiver, melhor, porque vai ter mais dúvida e a gente pode explicar mais e trazer mais informações para vocês, tá? Tá, beleza? Vamos lá então, vamos iniciar aqui, vamos iniciar as atividades. Quem está aí pela primeira vez, que chegou hoje para assistir a minha primeira aula aqui, nós já estamos na semana do 10, então já são 10 aulas que a gente está ofertando aqui pelo YouTube, que a gente já vai fazendo através desse canal de comunicação. Eu quero saber o seguinte, tá? Se está funcionando, vocês estão conseguindo me ouvir, tá tudo ok? Me dá um retorno aí, meu filho, dá um feedback para mim, porque é importante eu entender se está dando certo aqui, tá? Quem está aqui pela primeira vez também fala um oi, da onde onde vocês moram, para a gente saber quem que a gente está conseguindo atingir pelo canal, pelos contatos que a gente tem, pelas informações que a gente passa. Então, tá tudo ok? Estão conseguindo me ouvir bem? Tudo certo? Marília tá aí já faz tempo. O Ultimar também, o Eric, né? Semana eles já estão sempre acompanhando a gente. Se tiver mais alguém que está começando hoje, que nunca assistiu, manda um oi aí para mim e fala da onde vocês são. Quem quiser falar também da onde não tem problema nenhum, passa essa informação para a gente, que é sempre legal a gente entender quem está aqui com a gente, quem está acompanhando as lives e quais são as pessoas, da onde elas são, né? É sempre legal a gente saber isso também. Então, participa aí com a gente, manda um oi pra gente, fala da onde você fala o que você tá assistindo aí, da onde você é farmacêutico, você já trabalha, você está iniciando sua carreira, você está na academia ainda, está começando a fazer a sua graduação, está estudando aí na universidade, não, já é formado há muito tempo e tal, porque essa troca de ideia é legal, tá? Sou o professor Juarez, especialista da área de farmacologia, sou mestre em ciências farmacêuticas, sou doutor em patologia de doenças tropicais e acho que a minha maior experiência foi trabalhar em farmácia por um bom tempo. Hoje eu não trabalho mais, só ensino as outras pessoas, mas tive uma experiência clínica muito longa, tive bastante conhecimento e é um pouco disso que eu vou passar hoje para vocês. Então a gente vai estar aqui explicando um pouco sobre esse processo do antimicrobiano, beleza? Olha, de São Luís, Manuel Diniz aqui de São Luís, valeu Manuel, obrigado, tá? Tudo normal. Quem mais estiver entrando aí quiser falar da onde também, tá? Pode falar aí da onde vocês estão mencionando. Olha, Jequié, na Bahia. Beleza, Bira, obrigado, tá? Não sei se eu falei certo, é Jequié, né? Barbosa Ferraz, lá do meu Paraná, também sou do Paraná. Nasci em São Paulo, mas morei muito tempo no Paraná também, então um abraço aí pro pessoal. E a gente já vai começar falando sobre uso de antimicrobiano. Primeira coisa é o seguinte, gente, a gente tem muita história falando sobre o uso racional de antimicrobiano e a gente sabe que na prática isso não é uma coisa tão comum, né? Olha, tem mais mensagem aqui, Hospital Universitário Presidente Dutra, que legal. Tem muita coisa para o ambiente hospitalar aí, mano. A gente vai falar de algumas coisas lá. Ô Marília, tudo bem? Passei bem o feriado? Sim, tudo certo. O som tá baixo? Deixa eu fazer o seguinte então, me dá uma liberdade de pegar o microfone aqui para colocar ele, beleza?
Vou colocar o som aqui então para melhorar o som, colocar o microfoninho para agilizar o processo e a gente vai conseguir escutar melhor. Tá? Fala para mim se deu certo. Você melhorou aí o som? Melhorou? Melhorou o som? Dá um ok aí para mim. O som tá baixo. Melhorou ou não? Dá um retorno aí. Vamos lá, gente. Vamos. Estudante de farmácia, Marília, né? A gente, professor também. Universitário lá do Manuel falou aqui que é de Presidente Dutra, beleza. Itaituba, lá o Edilson. E aí, Edilson, tudo bem? Bira, vamos lá. Vamos começar, gente, porque é muito conteúdo, tem 156 slides. Claro que não vai dar tempo a gente falar tudo hoje, mas eu quero mostrar muita coisa para vocês hoje. Primeiro eu vou começar falando o seguinte, tá? Quando a gente pensa em antimicrobiano, a gente fala muito em uso racional, tá? Houve uma mudança na legislação, vocês sabem muito bem disso. Essa legislação ela mudou, era um medicamento que era de certa forma tarjado, mas que não tinha restrição da receita. E a Anvisa mudou, né? Então hoje a retenção da receita é obrigatória. Mesmo com essa retenção da receita, a gente sabe que o consumo ainda continua alto, os antimicrobianos são muito utilizados e muito prescritos, né? A gente sabe que muitas vezes ainda tem um descontrole aí do processo, mas já está melhorando bastante. Então isso está tudo funcionando um pouco mais. O que a gente percebe é o seguinte: o uso indiscriminado do antimicrobiano, ele está relacionado hoje não só ao uso da população, que ainda faz o uso de forma incorreta, muitas vezes, por má orientação, mas a gente percebe que tem muita coisa errada na hora de fazer o processo da prescrição desses antimicrobianos e o porquê que você vai utilizar esse antimicrobiano. Então eu vou colocar para vocês logo de cara o seguinte: quando a gente fala de uso racional, teoricamente a gente começar a pensar quando que a gente tem que usar antimicrobiano. E aí a gente imagina o seguinte, que antimicrobiano vai ser usado toda vez que eu tiver uma infecção de garganta, por exemplo. Uma faringotonsilite, uma faringoamidalite, eu tenho que entrar com antimicrobiano. Começou a dar febre, 38,5, eu entro com antimicrobiano. Mentira! 70% dessas infecções são virais. Não precisa do antimicrobiano. E aí está a primeira falha. A ideia errada de que o antimicrobiano resolve o problema. Ele resolve nas infecções bacterianas. Na infecção viral, eu vou contar a historinha para vocês. O paciente chega até a farmácia para ser atendido. Muitas vezes ele até já traz a receita, né? Claro que no controlado tem que ter a receita. Mas ele chega com a prescrição do médico de um antimicrobiano. Beleza, bonitinho e tal, tudo legal. Se for uma infecção viral, o que vai acontecer? O curso clínico de uma infecção viral, na maioria dos pacientes, é em torno de 7 dias. Ele vai cursar com 7 dias de infecção, sendo que o segundo, terceiro e o quarto dia, numa infecção viral, é onde você tem um quadro clínico mais severo, onde você tem os sintomas mais pesados. Então, quando o paciente tem uma infecção viral e ainda é prescrito para ele o antimicrobiano, ele começa a usar esse antimicrobiano. E aí, com 3 a 4 dias, é a hora que a pessoa vai ter o sintoma um pouquinho mais pesado. Esses sintomas eles vão começar a diminuir do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. A hora que chega próximo desse quinto dia, os sintomas já estão bem mais embaixo. Não tem tanta febre, não tem tanta dor, a irritação já diminuiu bastante, os sintomas dessa infecção já diminuiu bastante. E aí ele acha que foi o antibiótico que melhorou. Porque ele começou a tomar um antibiótico ali no segundo dia da infecção, terceiro, quarto dia ele já começa a melhorar e fala, olha, o antibiótico resolveu. Esse mito de que o antibiótico resolve todas essas situações. 70% das faringotonsilites, das faringoamidalites, aquela infecção de garganta, ela é causada por vírus. E eu coloquei, eu não vou mostrar aqui, mas eu vou mandar no meu canal do Telegram lá, depois quem tiver lá vai receber. Eu vou mandar uma diferenciação, uma tabelinha diferenciando a infecção viral da infecção bacteriana na infecção de garganta. Então, quando eu falo de uso racional, o uso racional tem que ser para todos. O uso racional tem que ser
a orientação do paciente para ele fazer o uso correto, mas também tem que se pensar nas prescrições. Essas prescrições elas têm que ser racionais. Nem sempre a gente precisa entrar com antibiótico, na maioria das vezes a gente entra com anti-inflamatório e resolve a infecção. O paciente tem que aprender que ele vai sofrer 3 dias. A febre, a dor, os sintomas, elas não vão passar de um dia para o outro, mas eles vão passar dali para frente, com o 3º, 4º, 5º dia ele já vai estar melhor. Então, grande maioria das infecções de trato gastrointestinal, infecções de trato respiratório, chega a 70%, as infecções são de origem viral. Quando eu penso numa infecção bacteriana, você tem a presença de secreção de pus na maioria das vezes, e se eu fosse olhar um hemograma, teria a característica de ter neutrófilo normalmente em alta. Então essa característica do exame laboratorial também é um indicativo do tipo de infecção. O que a gente precisa lembrar é que na clínica, uma infecção bacteriana, boa parte delas, cursa com quadro de febre um pouco mais elevado. Isso não é uma regra específica para idoso nem para criança. Mas, de um modo geral, na população, quando você tem uma infecção bacteriana um pouquinho mais severa, a infecção cursa com um quadro de febre um pouco mais elevado, acima de 38,5, próximo de 39. Isso também é um indicativo clínico de uma infecção bacteriana. Então, se eu tenho secreção, pus, se eu tenho alteração de neutrófilo e tenho febre, com febre alta, talvez seja o caminho da infecção viral, que ela ia melhorar com 5 a 7 dias e ele começou com antibiótico. Você precisa lembrar esse paciente que ele tem que tomar esse antibiótico até o final. Ele vai fazer o tratamento até o do quadro clínico, até o fim da prescrição, que normalmente são 7 dias, dependendo do quadro, 10 dias de infecção, você vai tratar 10 dias. Por quê? Porque se ele para no meio do caminho, ao invés de eu ter um benefício no tratamento, eu estou estimulando as bactérias que tem no organismo desse paciente a se tornarem resistentes. Então eu vou começar a perder ou começar a ter uma falha no uso desse antimicrobiano. Outra coisa que é importante lembrar é que tem um período da infância, principalmente nessa primeira infância, quando a criança completa 2, 3 anos de idade, ela começa a frequentar a escola, essa criança vai ter infecções frequentes. Isso é natural e isso faz parte do quadro clínico. Tem que lembrar que precisa combater as infecções? Precisa, mas na maioria das vezes com o uso de anti-inflamatório, com o uso da hidratação, com alimentação adequada, com medicamentos que são para combater sintomas, isso tudo vai melhorar e o quadro clínico vai desaparecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava na farmácia e eu sei como é que funciona isso. Chega muita mãe querendo usar antibiótico o tempo todo, ou ela vai para o pediatra meio que ou meio que obrigar o pediatra a prescrever um antibiótico. Essa criança já tomou antibiótico mês passado, ela começou na escolinha essa mês passado, começou a ter infecção, voltou a ter infecção de novo, entrou com antibiótico mês passado, entrou com antibiótico de novo. Gente, não é isso que precisa para que você tenha uma melhora clínica. Muitas vezes, os sinais e sintomas sendo combatidos com o uso de anti-inflamatórios, com hidratação, com alimentação adequada, com repouso, consegue combater essa infecção de forma muito tranquila e não tem sinal clínico de infecção bacteriana. Esse é um dos problemas que eu enxergo hoje com relação ao uso abusivo desse antimicrobiano. E aí eu vou entrar em outros detalhes durante a aula e vocês vão ver que isso acontece também. E eu vou começar colocando uma coisa para vocês. Eu quero que vocês falem para mim, olha, quem está na linha de frente aí, ó. Lá, olha, a Denise é de Jundiaí, São Paulo. Boa noite. Várzea Alegre. Beleza, Fabiola de Várzea Alegre. Josi de Salvador. A Josi acho que já teve outras vezes aqui, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Quando você pensar no antimicrobiano, gente, o que evita a resistência? Tratar corretamente no horário adequado. Uma coisa é mudar o antimicrobiano, não usar sempre o mesmo, isso ajuda muito a evitar mecanismos de resistência, tá? E em algumas situações, tá? Redução do prazo de uso, em algumas situações você consegue reduzir o consumo desse antimicrobiano, reduzindo o prazo de uso, mas normalmente não usar sempre o mesmo antimicrobiano porque ele é explorado. E aí quem é mais antigo vai lembrar de uma coisa que é fato. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu tinha infecção de garganta, quando tinha infecção a faringotonsilite, naquela época era infecção de garganta, não falava faringotonsilite não, falava faringoamidalite e tal, mas de modo geral infecção de garganta. Quando se falava infecção de garganta,
tinha duas coisas que entravam no tratamento que era muito comum e a gente não vê hoje. Primeiro, Bactrim, sulfametoxazol mais trimetroprima. Segundo, lincosamina, que era uma injeçãozinha chata, dolorida, que dava muito em criança para combater infecção de trato respiratório. Eu vou começar pelo Bactrim só para vocês entenderem o quanto que o uso excessivo de um fármaco faz com que ele tenha uma perca da eficácia. Esse medicamento ele já foi muito utilizado, muito prescrito, era para tratamento dessas infecções. A lincosamina também era para tratamento dessas infecções e era utilizado, a frademicina na verdade era utilizado terapeuticamente para essas infecções e você tinha uma melhora clínica. Com o passar dos anos e o uso frequente, as prescrições sendo cada vez mais frequentes, a utilização muito excessiva desses fármacos sem um controle fez com que a gente tenha uma perca da atividade farmacológica. A gente entrou numa outra etapa desse tratamento. A outra etapa foi começar a usar Amox. A Amox também já era empregada, mas eu lembro muito bem que era difícil a gente ver uma prescrição de amoxicilina com clavulanato. Quem é mais antigo sabe disso, tá? E pode comentar aí depois também que eu vou colocar algumas outras informações. A amoxicilina com clavulanato era raro, a gente não via esse tipo de prescrição, só a não ser em pneumonias mais severas, onde o paciente já teve infecções em outros momentos, tá? E esse paciente teve que usar uma droga um pouquinho mais pesada. O que aconteceu? Começou a se usar a amoxicilina com muita frequência, ampicilina também, e isso diminuiu a capacidade e a efetividade clínica desses fármacos. Aí começou a se necessitar pela associação com clavulanato para você ter um resultado clínico. Então, o uso excessivo do mesmo fármaco, o uso em horários inadequados, por um período curto, em infecções que não tem necessidade de você usar, como é o caso das infecções virais, na maioria das vezes, causa um nível de resistência grande e uma diminuição da eficácia. Por que eu estou falando isso agora, gente? Porque eu quero entrar na nossa realidade do dia a dia agora. Eu sei que muita gente tratou com azitromicina. E o que vocês precisam enxergar? Será se hoje ou se daqui para frente a azitromicina vai ter a mesma efetividade clínica que ela tinha antes? Estou colocando uma pergunta para vocês, tá? Amoxicilina ou antimicrobiano. E eu estou colocando para vocês essa dúvida. Eu não sei ainda o que vai acontecer, mas nós tivemos agora esses meses atrás, um consumo extremamente grande de azitromicina, onde eu via que nas farmácias tinha gente que fazia fila para poder comprar azitromicina, que teoricamente era para combater o vírus, que não tem ainda uma garantia que teve eficácia ou não, e a gente ainda não tem essa determinação. A gente sabe que muitas vezes era utilizada para combater uma possível infecção secundária, tá? Isso também é importante, porque se a pessoa está com infecção viral e ela adquire uma infecção bacteriana, isso pode causar um dano e um problema muito grave para esse paciente. O que eu quero lembrar vocês é o seguinte: enxerguem isso daqui para frente. Como é que vai ser o convívio com o uso de azitromicina? Será se eu vou ter a mesma efetividade clínica? Será se eu vou conseguir combater as infecções de trato respiratório, as infecções como sinusite, que é a indicação dela, outras infecções como o caso de otite, infecção pulmonar, com a mesma efetividade que a gente tinha antes? Então, conforme você vai utilizando com mais frequência, esse antimicrobiano ele vai se tornando um antimicrobiano mais falho. As bactérias vão se adaptando aos mecanismos de resistência. E nesse caso especificamente, nós exploramos muito a azitromicina e eu realmente não sei como vai ser daqui para frente, tá? É um processo simples esse consumo, mas a gente vai pensar que o perigo está no mecanismo de resistência. Tecnicamente, essas bactérias vão se tornar, ou normalmente se tornam, bactérias que se adaptam ao meio e acabam causando um dano um pouco maior. O que eu quero lembrar vocês é esse processo. E aí também tem essa dúvida, né? Será se realmente a utilização dessa azitromicina trouxe benefícios para esses pacientes? O paciente que utilizou para tratar a Covid com a azitromicina melhorou?
pode ser que sim, tenha pacientes que tenham melhorado realmente clinicamente do uso desses fármacos, mas pode ser também que a gente não tenha uma efetividade e que a gente começou a ter um nível de resistência um pouco maior à azitromicina. Então vamos enxergar isso daqui para frente. Falei do passado, falei um pouquinho da atualidade e agora a gente entra na quimioterapia, que é o uso de antimicrobiano como quimioterápico, tá? Primeiro, o que eu preciso lembrar como farmacêutico na utilização do antimicrobiano e na avaliação clínica do paciente para ver se tem resultado ou não? Antimicrobiano só funciona se ele chegar no local da infecção. Isso é fato. Eu vou considerar duas situações para vocês aqui. Quando eu penso em tratamento com amoxicilina com clavulanato para infecção, como é o quadro clínico de sinusite, normalmente na sinusite bacteriana o tratamento tem que durar de 10 a 14 dias. Isso utilizando amoxicilina, beleza? Quando eu penso no tratamento farmacológico para a mesma sinusite, utilizando um fármaco que tem um poder de penetração um pouco maior, que chega com mais facilidade nesse local, nos seios paranasais, qual é a diferença? Tempo de tratamento muda, a posologia muda. O caso aqui que eu estou colocando para vocês é o seguinte: se eu utilizar amox, eu trato por 10 a 14 dias. Se eu utilizar azitromicina, eu trato de 3 a 5 dias. Qual é a diferença? Volume de distribuição, poder de penetração do fármaco no tecido. Lembra o seguinte, se o fármaco não chegar no tecido, não tem resultado, não tem efetividade clínica. Eu preciso que o fármaco chegue até o tecido para ter resultado. Se ele não consegue penetrar, ele não funciona. Por mais que lá, quem falou para mim que está no hospital, quem falou para mim que está no hospital aí, manda um oi de novo, que trabalha no hospital, eu acho, né? Olha, o Fábio Diego, Fábio aluno de farmácia, quarto semestre. Valeu, Fábio. Quem falou para mim que está no hospital, pode ser que ele tenha mais contato com o antibiograma. E por mais que o antibiograma dê sensível a um antibiótico, não significa que esse antibiótico tenha efetividade clínica no organismo do paciente. O que o paciente tem que, o que o prescritor tem que lembrar e o que a gente tem que saber? Que esse antimicrobiano só vai funcionar se ele chegar até o tecido, se ele conseguir penetrar lá. E aí, se ele penetrar e atingir aquele tecido, ele vai funcionar melhor. Então, quando você pensa no antimicrobiano, tem algumas escolhas. Tem algumas opções que são mais interessantes. Eu coloquei o evento da azitromicina como uma opção. Na sinusite, ela tem um poder de penetração muito bom, ela consegue chegar no tecido. O ciprofloxacino, por exemplo, é um medicamento que chega até o osso. Então, quando você vê uma infecção de tecido ósseo, normalmente a prescrição é de cipro, porque ele tem um poder de penetração bom nesses tecidos. E a gente tem uma série de outros exemplos de antibióticos que chegam até o local e conseguem combater a infecção. Se ele não chegar, não funciona. E aí eu vou colocar um outro exemplo. Tecido, pele, lesão na pele, infecção na pele. Algumas infecções, lesões simples na pele, uma opção terapêutica muito interessante é cefalexina. Ela consegue penetrar e chegar até essa pele. Ela pode ser usada para um monte de coisa, mas ela tem uma maior facilidade que a amox para combater uma infecção na pele. Então, se eu for comparar as duas, é melhor eu usar uma droga que chega até o tecido do que uma droga que eu tenho que tratar por mais tempo. Se a droga não chega até o tecido, eu preciso tratar por mais tempo para que ela consiga penetrar nesse tecido, para que ela consiga ter efetividade clínica. Por isso que a gente diferencia. Num tratamento de sinusite, você trata 14 dias com a amox, com a azitromicina você trata 5 dias, na maioria das vezes, quando é bactéria, você tem uma resolução do quadro clínico. Então, o primeiro que você precisa ficar atento é o tempo de tratamento com eficácia clínica, com resultado clínico para esse paciente. Antimicrobiano, tratamento de longo prazo, em algumas situações é necessário tratar por mais tempo para que esse fármaco chegue. E aí eu quero colocar outra coisa para vocês, tá, gente? Se tiver ferida, com secreção, com pus, com tecido necrosado, com sangue, antibiótico não funciona. Todos os antibióticos? Não, né? Mas a grande maioria não vai ter capacidade de combater infecção nesse tipo de tecido. Se você pensar num paciente que tem ferida de pé diabético, ferida de lesão crônica,
feridas que são feridas inflamatórias graves, com secreção, com pus, com necrose, lembra do seguinte, esse paciente precisa fazer uma limpeza, uma debridação, uma retirada. Por mais que você seja um cara muito legal, que ele tenha prescrição, que ele vai tomar um antibiótico, tá? E esse antibiótico vai tomar por 10 dias, por 15 dias, independente do tempo, se ele não retirar o tecido morto, se ele não tirar o sangue que estava lá presente, se ele não tirar aquela parte necrosada ou aquela parte com pus, você não tem efetividade clínica. Eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Algumas penicilinas quelam, grudam com estruturas, com substâncias que estão presentes no nosso sangue. Em algumas situações, quando tem o sangue extravasado, tem liberação de ferro e outros íons que quela essa substância e, consequentemente, o antibiótico não funciona, não tem efetividade. Então, lembra que para funcionar ele tem que chegar no local. Se o local é de difícil acesso, tem que tratar por mais tempo. Tem que tratar por um período mais longo, beleza? Tá? Isso, a Marília falou da ivermectina aqui, né? A ivermectina é um outro agente que é antiparasitário, né? Não é tão utilizado como antimicrobiano. De certa forma, mata outros agentes, né? Mas tem uma ação antiparasitária. Essa é a função da ivermectina. Depois a gente vai ver como é que está a situação agora, daqui para frente, com relação ao uso dela, né? Mas o antimicrobiano, sim. Agora a gente tem pensamento do seguinte: se o local de difícil acesso, difícil penetração, tem que tratar por mais tempo, tem que seguir uma posologia mais longa. Dependendo do fármaco, ele tem preferência pelo tecido. É por isso que as escolhas são feitas de acordo com o fármaco e de acordo com o local da infecção. E aí eu vou colocar a dose. Gente, dose de antimicrobiano depende do grau de infecção, tá? Por que eu trato por mais tempo? Eu trato por mais tempo quando eu tenho uma infecção de difícil penetração ou dificuldade para matar a bactéria. Talvez seja necessário tratar por um período mais longo. Mas em relação à dose, eu dependo da quantidade de bactéria que tem no tecido. Então lembra de uma coisa que é extremamente importante. Se eu tiver mais bactéria no tecido, eu preciso de mais antibiótico. Preciso de mais antimicrobiano para combater. Por isso que chegava a receita para a gente, e aí é muito comum isso, acontecia sempre, tá? Chegava a receita pra gente, receitinha bonitinha lá, antimicrobiano e tal, e aí a dose máxima era 2 gramas, e o médico prescreveu 1,5 grama, 1 grama, dependendo do quadro. Ah, mas era uma criança com pneumonia, tá? E aí muitas vezes as pessoas chegavam e perguntavam, olha, chegavam no farmacêutico e perguntavam, mas não está muito alta essa dose? Não está muito pesada para esse paciente? Será que isso não é perigoso? Claro, precisa ser avaliado. Normalmente a gente tem uma faixa terapêutica, lembra? Dose mínima, dose máxima, e a diferença dessa dose mínima e dose máxima é uma faixa terapêutica. O que eu preciso lembrar? O que vocês precisam perceber nesse processo todo? Quando a gente chega próximo da dose máxima, possivelmente é porque a infecção é mais severa. Confirma com o médico, sempre é bom confirmar, doutor, é essa dose mesmo, tá certo? É 1,5 grama que vai aplicar? É 1 grama de ceftriaxona que é para administrar na criança? Ah, tá, beleza. Então não se assuste em relação a essa dose ser um pouco mais alta para combater a infecção. Isso faz parte, se a infecção é um local, se é um local que tem uma circulação sanguínea grande, por exemplo, o pulmão. Se tem muita bactéria, se está muito pesado esse quadro clínico de infecção, eu preciso entrar com uma dose mais alta, porque quanto mais antibiótico eu coloco, mais fácil vai ser para matar essas bactérias. Então a gente precisa pensar que essa dose está muito relacionada ao grau de infecção, tá? E não temos um padrão, a gente tem dose mínima e máxima. O que não pode acontecer é uma dose muito pequena, uma dose subterapêutica que não vai matar a infecção, não vai matar as bactérias e vai separar, selecionar essas bactérias. Então, nesse caso, não é interessante que a gente faça uma dose muito pequena. Nesse caso, a dose tem que ser uma dose para combater realmente aquela infecção. Então, normalmente, pode ter casos que você vai pegar a receita que a dose é mais alta do que você está acostumado. Possivelmente é porque a infecção é mais severa. E aí é bom confirmar, sempre falar com o médico, é interessante, para ter certeza que ele não errou ali da prescrição, pode acontecer. Mas normalmente é porque a infecção é mais severa.
tá? Vamos colocar outra situação. Uso de antibiótico, atacar o estômago, dor de estômago, tomo com comida, tomo sem comida. Lembra do seguinte, regra básica, se você não sabe, toma com água, longe da alimentação. Meia hora antes de comer, 2 horas depois de comer. Regra básica, anota aí. Não sei como é para tomar um antibiótico. Não sei como é para usar um antimicrobiano. Regra básica, tomo como? Longe das refeições, meia hora antes, 2 horas depois. Por quê? Porque isso não afeta a absorção do antimicrobiano, não interfere, ok? Não muda a absorção do antimicrobiano. Então eu posso orientar o paciente a fazer isso. Regra específica. Regra específica é olhar a bula e verificar cada caso. Cada antimicrobiano tem o seu perfil. E aí eu vou colocar um exemplo para vocês aqui. Alimento prejudica a absorção de levofloxacino. Verdade, tá? O uso do levofloxacino com alimentos faz com que a absorção plasmática, tá? Diminua, o seu pico de concentração diminui, tá? E isso vai fazer com que eu tenha uma lentidão maior para começar a ter o efeito, para começar a ter o resultado clínico. E daqui a pouco eu vou falar quanto tempo demora para você ter um resultado clínico antimicrobiano. Então lembra do seguinte, regra geral, meia hora antes da alimentação, 2 horas depois, com água. Regra específica, tem que olhar cada um dos antimicrobianos. Coloquei para vocês o levo, sofre prejuízo. Outro exemplo, a azitromicina, que a gente já falou agora há pouco, também sofre prejuízo da absorção. Algumas formulações não, que já estão vindo com comprimidos que são diferentes, mas a maioria das vezes tem dificuldade no processo de absorção. Então, quando você não souber, recomendação geral está valendo. Se você quiser pegar um por um e dar uma estudada, é interessante para você ver se faz diferença ou não. Boa parte deles não faz diferença você usar junto com a alimentação. Mas o que fizer diferença, se você tomar junto com a comida e perder a absorção do fármaco, lembra que é antibiótico, antimicrobiano, eu não posso perder nada. E se eu perder, eu vou ter diminuição da eficácia do medicamento. Então, via de regra, eu não lembro, não precisa lembrar tudo, são mais de 120 antimicrobianos, como é que eu vou recordar um por um? Não vou recordar, nem eu lembro. Se você não lembra, meia hora antes, 2 horas depois, sem problema nenhum, com água resolve. Ataca o estômago? Mentira ou verdade? Fiz até uma história esse dia falando sobre isso. Verdade e mentira ao mesmo tempo. Primeiro, por que é verdade e mentira? Primeiro é o seguinte, ataca o estômago, verdade. Comprimido normalmente é grande, cápsula é grande e você estimula a secreção gástrica. Isso é um efeito físico do antibiótico, não é um efeito farmacológico, que nem o anti-inflamatório. Porém, ele não é que nem o anti-inflamatório. O vilão principal é o anti-inflamatório. O anti-inflamatório inibe a COX, diminui a produção de prostaglandina, de secreção e de muco. Então, ele ataca o estômago, causa um desconforto pelo efeito físico. Cápsulas grandes, comprimidos grandes, dificultam esse processo e tem um efeito físico. Esse efeito físico estimula a secreção de ácido no estômago. Isso aumenta o desconforto. E tem outro detalhe, destruição de flora. Tá anotando? Vocês estão anotando? Quem estiver anotando aí, olha. Vou falar, Adriano, sobre medida profilática, né? É interessante isso também, vou falar daqui a pouquinho. Quem está anotando, coloca duas coisas. Verdade que ataca essa questão do estômago, aumenta a secreção de ácido e pode causar um desconforto. A segunda coisa é que esse desconforto não está só no estômago. Se você faz o uso do antibiótico por um período mais longo, 5, 6, 7, 10 dias usando, com certeza vai ter destruição de flora intestinal. E o desconforto vai ser um desconforto como diarreia, causada pela destruição da flora. Então eu tenho o desconforto do comprimido chegando até o estômago, estimulando a mucosa a secretar ácido, e eu tenho o efeito do desconforto intestinal, porque eu posso ter a destruição de flora. E eu vou colocar uma coisa para vocês, tá? Independente do processo da prescrição ou não, vocês precisam saber orientar o paciente. Esse paciente de vocês, uma criança de 5 anos de idade, que está com diarreia, ou que está com uma infecção, ou que está com uma infecção pulmonar, ou que está com a sinusite,
o médico prescreveu antibiótico 10 dias, 14 dias. Amoxicilina de 8 a 8 horas, 14 dias para tratar essa infecção. Beleza. Se ele não colocou um repositor de flora, coloque. Associe o repositor de flora, porque o repositor de flora vai evitar o dano que esse antibiótico vai causar. O que a gente precisa lembrar? O repositor de flora vai melhorar a flora intestinal, vai evitar a destruição total dessa flora. E tem um detalhe interessante nessa história. Quando o paciente tem destruição de flora, principalmente em criança debilitada, que já está com quadro de infecção, ela pode ter uma infecção oportunista por cândida. Como é que eu sei que está tendo infecção por cândida? As fezes têm estrias esbranquiçadas. Então pega uma criança de 0 a 5 anos que vai tomar antibiótico 14 dias, vai ter destruição de flora. Se ela não fizer repositor de flora, ela pode ter, além da diarreia, que vai desidratar, vai piorar o quadro, além disso, ela pode ter ainda uma infecção oportunista. Essa infecção oportunista é uma infecção causada por cândida, porque essa infecção, normalmente a pessoa está debilitada, está mais fraca, a resposta imunológica menor e a cândida começa a proliferar. Não tem bactéria, não tem espaço para ela crescer, ela cresce. Então lembra que isso pode ser um fator de risco para esses pacientes. É sempre recomendado que a gente lembre dessa informação para que você possa ajudar esse paciente a melhorar do quadro clínico dele, a resolver ou para auxiliar esse quadro clínico e orientação farmacêutica com a possibilidade da orientação no uso do repositor de flora, principalmente no uso prolongado. Vale para criança, vale para idoso também e vale para situações onde você vai fazer o uso muito longo de antimicrobiano, beleza? Então lembra dessa informação. Então, regra do uso da medicação por via oral, se você não lembra se tem interferência ou não, faz o uso dela longe da alimentação com água. Se tiver interferência, é importantíssimo não fazer junto com o alimento, porque vai atrapalhar. O exemplo do levofloxacino atrapalha a função, atrapalha o efeito, tá? E o fármaco tem que chegar no local da infecção. Eu coloquei um outro exemplo para vocês aqui, levofloxacino infecção urinária, tá? Funciona? Ai, tem até essa pergunta aí, funciona ou não funciona? Levofloxacino infecção urinária, dá certo usar ou não dá certo? Esse dia eu recebi uma prescrição orientando isso, orientando o uso, tá? Eu estou olhando aqui para acompanhar vocês, tem alguma mensagem. Orientando o uso do levofloxacino na infecção urinária. Gente, lembra do seguinte, levofloxacino é quinolona de infecção de trato respiratório. Não é a principal indicação dele para infecção urinária. Então, levo moxifloxacino, trato respiratório. Professor, é proibido usar? Não é proibido, mas a eficácia é menor. Acompanhe o paciente para você perceber. Ele começa a tomar o levo, você não tem um resultado clínico tão efetivo na infecção urinária. Pode ser que não resolva o problema, principalmente se o paciente tem infecção urinária recorrente. Lembra que infecção urinária você tem que hidratar, tomar bastante água, eliminar e fazer bastante xixi para ajudar na eliminação da bactéria. E eu vou dar uma ajuda para vocês aí que talvez seja interessante. Vitamina C. Professor, vitamina C aumenta a imunidade, combate a infecção. Mentira. Pode até aumentar a imunidade, mas tem que usar diariamente. Aqui não. Aqui eu quero lembrar vocês que na infecção urinária, a vitamina C pode ser um agente que muda o pH da urina e prejudica o crescimento da bactéria. Ok? Prejudica o crescimento bacteriano, beleza? Então pode ser usada a vitamina C como opção terapêutica, como uma das opções terapêuticas na utilização como coadjuvante, como fator para auxiliar no combate. Nem sempre ela sozinha não vai resolver, mas junto com o antibiótico eu posso trazer um benefício para o paciente especificamente, ok? Vamos lá, vamos colocar outras situações. Então, levofloxacino não é a principal indicação para infecção urinária, quinolona de trato respiratório, beleza? Então não é a principal indicação, mas tem essas outras situações que a gente utiliza. Olha, essa tabelinha aqui resume um monte de fármacos, tá? Tem que desligar aqui.
Tive que dar uma saidinha ali que disparou o alarme, mas eu quero mostrar alguma coisa para vocês relembrarem dessa informação e para vocês lembrarem de orientações para o paciente. Vamos começar por algumas orientações importantes, tá? Eu falei sobre a questão da opção terapêutica no sistema respiratório, algumas indicações. Então eu quero que vocês lembrem o seguinte: para o antibiótico funcionar, tem que chegar no local. Dependendo do antibiótico, ele não tem poder de penetração. Se ele não tiver poder de penetração do local, se o local é um local que tem pouca circulação sanguínea, que a circulação é baixa, eu tenho que usar uma dose mais alta por um período mais longo. Demora mais para resolver o problema. Outra coisa, se tiver tecido necrosado, ferida, pé diabético, lesão, pus, secreção, não funciona. Sem higienizar, sem limpar, orienta o paciente, gente. Ele precisa fazer um tratamento da ferida, por mais que ele tome claritromicina, por mais que ele tome qualquer outro antimicrobiano que seja indicado para aquela infecção, a maioria das vezes não resolve o problema. Necrose, pus e secreção tem que ser eliminado do tecido para ter melhora clínica. Micro-organismos que são intracelulares também são mais difíceis de tratar. E aí eu vou colocar um exemplo aqui para vocês de um micro-organismo intracelular que engana muito. Muitas vezes a pessoa faz exame e aparece no exame de urina nitrito positivo, mas não aparece a bactéria. Provavelmente ela tem uma infecção e pode ser relacionada à clamídia. Clamídia é uma bactéria intracelular, ela pode estar presente no quadro urinário, causando a infecção, e o paciente não tem um indicativo no exame de quem é a bactéria. Tem que entrar com antimicrobiano se tem nitrito, não tem outra escolha. Vai entrar com antimicrobiano para combater a infecção, porque ele tem infecção urinária, tá? E tem um detalhe importante aqui na história. Se o antibiótico não chega no local, ele não funciona, e se tiver tecido necrosado, também não funciona. Do mesmo jeito que o pH também é um fator que pode interferir na ação desse antimicrobiano naquele local. O que mais que eu quero lembrar? Quadros clínicos diferentes, extremos. Idosos. Lembra que na infecção do idoso, nem sempre ele tem o sintoma padrão. Então o paciente pode ter uma infecção mais severa, tá? E essa infecção severa não cursar com uma febre muito forte, não cursar com sintomas muito pesados, porque a febre e os outros sintomas estão relacionados muito ao sistema imunológico. E quando você combate a infecção, você tem que combater de forma muito efetiva. Nada de usar bacteriostático, tem que usar bactericida. Antibiótico bacteriostático é para quem tem uma resposta imunológica efetiva. E aí eu quero diferenciar para vocês o tempo de resposta. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês agora, que eu acho que é bem importante para que vocês entendam como isso faz a diferença no processo todo. Gente, quando você começar a usar um antibiótico, as primeiras 3 doses, tomei de 8 a 8 horas. Primeira dose, segunda dose, terceira dose. As primeiras 3 doses são o início, é quando eu vou começar a ter efetividade clínica. A partir da terceira dose, eu começo a ter efetividade clínica. Por que não tem antes? Porque eu preciso atingir a concentração ideal, a biodisponibilidade constante no sangue. A partir do momento que eu tenho a terceira dose, tomei a primeira, a segunda e a terceira, na maioria das vezes eu vou ter uma concentração plasmática constante. Isso eu estou falando de antibiótico de ação, de posologia de 8 em 8 horas, ou de 6 em 6 horas, tá? Quando você tem drogas de posologia diária, normalmente tem uma ação prolongada. Então, 1 a 2 comprimidos já começa a atingir a concentração constante. Mas vamos lá, na terceira dose eu atingo a concentração ideal, por exemplo, de uma amoxicilina, e ela vai começar a ter efetividade clínica. A partir daí, tá, o uso desse antibiótico vai começar a ter uma efetividade maior, e no segundo dia, tá, 48 horas depois, normalmente, você já tem uma melhora de sintomas. Se for efetivo, é isso que vai acontecer. É o normal, é o curso normal, ok? Professor, isso vale para todos os antibióticos, para todos os casos? Não. Na maioria das vezes eu tenho 3 doses, atingir a concentração plasmática, com 24 a 48 horas eu começo a ter melhora do sintoma. Então não prometa para o paciente que amanhã você vai estar bom.
Ah, você vai tomar esse antibiótico, olha, esse antibiótico é excelente, isso aqui, olha, amanhã o senhor vai estar ótimo. Mentira! A febre só vai baixar depois de 32 a 48 horas, na maioria das vezes ele vai ter febre ainda no início. A efetividade clínica só vem com a terceira dose, começa a ter efetividade com a terceira dose, e depois desse período ele vai melhorar. Se o antibiótico for bacterostático, que é muito menos utilizado hoje, que é o caso da sulfa, demora mais. Vai ter um resultado mais lento. Pode ser que demore até mais de 48 horas para começar a ter uma melhora clínica. Mas na maioria das vezes, com esse período, você já começa a ter um pouco de melhora, a tendência é que a febre ceda um pouco mais. Claro, se a infecção é uma infecção muito grave, muito severa, gente, aí não, aí vai dar mais trabalho, vai demorar mais, o antibiótico vai ter que trabalhar mais tempo para matar a bactéria. Então pensa o seguinte, se eu tenho muita bactéria, eu preciso de muito antibiótico, e esse antibiótico vai brigar com essa bactéria e vai ser uma guerra, né? Essa guerra demora um pouco para acontecer, ela vai se desenvolvendo. Com a terceira dose, você chega numa efetividade clínica, com 32 a 48 horas você começa a ter alguma melhora de sintoma. Isso se for realmente infecção bacteriana. Professor, se a infecção for num local de difícil acesso, demora mais para resolver o problema, o resultado clínico vai demorar mais. Se a infecção no osso, vai ser um tratamento longo, vai ser difícil do antibiótico chegar, então normalmente o cara trata meses para conseguir ter uma melhora. Se tiver pus, tecido necrosado, pouca circulação sanguínea, problema circulatório do local, piora tudo. A efetividade diminui muito, o resultado clínico diminui muito. Então lembra desses detalhes porque é o que você vai explicar para o paciente. E outra, ele não pode parar de tomar de maneira alguma nesse período e muito menos depois. Ele vai ter que ir até o final. Professor, me perguntaram esses dias, vamos lá. Eu recebi um paciente, ele tomou 3 dias, uma criança, a mãe deu 3 dias um antibiótico, parou de tomar, a infecção não cedeu, ela parou por conta própria. E aí passou 4 dias e a infecção voltou com mais febre, voltou com sintomas. E aí a pergunta é, esse cara era para tomar 7 dias, ele tomou 2, tá? Ele tomou 2 dias, parou de tomar, passou mais 4 dias depois. E aí era para tomar, além dos 2 dias, era tomar mais 5. A pergunta que me fizeram era o seguinte, professor, a partir de agora ele toma só os 5 dias que faltava, ou ele tem que começar do zero? Tá? Essa é uma pergunta interessante. Fizeram aqui, farmacêutico mandou pra gente, perguntando, começa do zero ou toma só o que faltava? Daqui a pouquinho eu respondo pra vocês. Comenta aí pra mim, tá? No grupo aqui, comenta aqui, olha. Tem bastante gente aqui, comenta aí. Toma o que faltava ou começa tudo de novo, tá? Vamos lá, vou continuar, depois eu respondo. A pergunta é, o paciente começou a tomar, parou de tomar o antibiótico no meio, voltou a infecção, aí foi lá na farmácia perguntar pro farmacêutico como é que ele fazia. Tem que começar a tomar de novo do zero, toma só os 5 dias que faltava, o que ele faz? Então, vamos lá, responde aí que daqui a pouco eu comento com vocês. O que vocês acham? Vou falar aqui da pergunta do Adriano. Profilaxia. Gente, pode profilaxia? Pode. Porém, profilaxia tem que ser com antibiótico específico. Não é profilaxia com qualquer coisa. Tem que ter padronização. Se for no hospital, eu coloquei um exemplo para vocês aqui. Cada CCIH, cada hospital vai determinar qual é o antibiótico profilático que vai usar. Numa cirurgia limpa, que não tem bactéria presente, normalmente é uma cirurgia limpa, torácica, cardíaca, profilaxia com cefazolina, de 1 grama. Numa cirurgia limpa, que pode ter contaminação, que é o caso do apêndice, de uma situação que pode extravasar a bactéria, pode estar presente, cefotaxima de 1 grama.
Ok, gente? Está funcionando aí para vocês? Estou dando uma olhada para ver aqui, mas acho que travou um pouquinho, né? Tirei minha apresentação, mas depois eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Posso passar para vocês depois da apresentação. Acho que agora voltou, beleza? Vamos lá, vamos explicar um pouco sobre o antimicrobiano e vamos tentar ver se a gente amplia isso aqui e a gente chega no local onde a gente quer. O que eu preciso lembrar quando a gente pensa no antimicrobiano aqui, tá? Eu queria lembrar o seguinte, que em algumas situações você tem a presença do antimicrobiano e você pode ter quadros clínicos de alergia. Gente, se for da mesma classe terapêutica, não adianta ficar trocando. Eu já vi muitas vezes a prescrição de um medicamento, de um antimicrobiano, tá? Como uma penicilina, né? Que poderia ser empregada aí, que é utilizada normalmente. E aí a pessoa tem alergia a essa penicilina, ok? E aí resolve-se substituir a penicilina por uma cefalosporina, que é um outro fármaco também de uma família semelhante. Essa cefalosporina, ela também pode causar os mesmos sinais e sintomas ou o mesmo processo de alergia. A estrutura química desses dois são muito parecidas. Então não adianta eu trocar cefalexina, tá? Eu trocar uma cefalexina ou uma ampicilina por uma cefalexina. Ampicilina é penicilina, cefalexina é cefalosporina. Ah, mas é diferente. Diferente, mas é muito parecido estruturalmente. Então a semelhança é muito grande. Por isso que não é recomendado a gente usar da mesma classe terapêutica. Se eu estiver usando penicilina e não funcionar, eu uso macrolídeo. Eu troco pelo macrolídeo. O macrolídeo tem uma efetividade clínica maior, tem uma efetividade clínica boa e não causa ou não vai causar o mesmo processo de alergia que as penicilinas podem causar. Então, se for da mesma classe, a chance de causar alergia aumenta muito. A gente precisa lembrar disso. E na gestante, tá? A gente pode pensar na orientação e na utilização de antimicrobianos, muitas vezes para infecção de trato urinário, aonde eu preciso empregar antimicrobianos que não causem ou que tenham um baixo risco de teratogênese. Então, não se assustem, não é estranho quando a gente utiliza, por exemplo, tá? Cefalosporina de segunda geração, tá? Uma cefalosporina que pega gram-negativo, uma cefuroxima, por exemplo, para tratar uma infecção urinária na grávida. Professor, mas cefuroxina não é usado, normalmente é usado ciprofloxacino, norfloxacino, é utilizado esse tipo de antibiótico para infecção urinária. Não, na grávida a gente precisa lembrar que se eu uso uma cefalosporina ou umas penicilinas para tratar essa infecção urinária na grávida, eu evito o risco de teratogênese, ou a chance de teratogênese é menor. Porque esse tipo de fármaco tem uma efetividade clínica boa, vai demorar mais tempo para resolver o problema, só que ele age na parede da bactéria. Então, quando ele age na parede da bactéria, nossa célula não tem parede. Então, o risco de causar algum dano, alguma malformação para o bebê é bem menor, é pequeno em comparação às outras situações, em comparação aos outros fármacos. Se eu usar o ciprofloxacino, por mais que o cipro ainda seja relativamente seguro, você tem um risco de alteração da DNA girase, e essa enzima, essa DNA girase, nós temos ela no nosso organismo. Ela é diferente da bactéria, mas pode acontecer alterações de má formação. Então lembra que na grávida a gente utiliza fármacos que normalmente não são específicos para aquele quadro clínico, mas que evitam o risco de causar algum tipo de má formação. Pode ser usado nitrofurantoína também, que é um tratamento para infecção urinária e tem um resultado clínico excelente na maioria das vezes e um baixo risco de causar uma formação ou causar risco de teratogênese. Mas na infecção urinária da grávida entra cefalosporina ou penicilina ou entra nitrofurantoína como opção terapêutica. E aí vou voltar na alergia que eu estava falando agora há pouco. As pessoas que têm alergia, se tiver alergia a uma classe, ela não pode usar da mesma classe. Então, se a pessoa tem alergia a uma amoxicilina, ela não vai poder utilizar uma cefalosporina, uma cefalexina, um cefaclor. Não é interessante, porque essa chance de ter alergia aumenta, já que tem estruturas químicas de forma semelhante. São fármacos que têm um perfil clínico ou que têm estruturas semelhantes, ok?
E aí eu quero colocar algumas coisas para vocês, para a gente fechar essa primeira etapa. Hoje foi só uma introdução, a gente vai falar ainda dos outros fármacos, vai falar de alguns outros medicamentos, nós vamos falar de muita coisa ainda pela frente, mas eu quero fechar aqui, inicialmente, esse primeiro contato, esse primeiro momento aqui, com algumas informações que são extremamente relevantes para a nossa terapêutica funcionar, tá? Para que eu tenha um resultado clínico efetivo. Primeira coisa que a gente precisa lembrar de orientar o paciente é que a partir do momento que ele faça o uso do medicamento, tá? Que ele começa a usar o seu fármaco, quando ele começar a usar o seu medicamento, ele tem que iniciar e ir até o final. Ele vai parar no meio do caminho. Vou responder aquela dúvida que eu acho que não deu para vocês comentarem aqui, porque acabou caindo a conexão. Então, eu quero responder aquela dúvida. Se esse paciente parar no meio do caminho, tá? E ele sentiu que, depois que ele parou, ele precisa retornar a tomar o antibiótico, o antimicrobiano novamente, o que ele vai fazer, gente? Ele vai iniciar o tratamento do zero. É melhor eu pecar por um período mais longo de tratamento do que eu começar a fazer o tratamento mais curto e não ter resultado clínico. Então, período mais longo, aumenta a efetividade, tem um resultado clínico melhor. O que eu lembrei agora? Vamos colocar a situação aqui. Aquela criança que eu falei para vocês, tomou 2 dias, a mãe parou por algum motivo de dar a medicação para ela, aí passou 3, 4 dias, voltou a infecção, piorou, 5 dias para tomar o resto, né? Faltava 5 dias, na verdade. Eram 7, faltava só 5. Gente, nesse caso, começa do zero e faz o tratamento até o final. Segue a terapêutica correta e faz o tratamento de 7 dias. Caixinha pela metade. Aquela história do cara que chegou lá, que era 2 frascos, tá? E ele resolveu levar um frasco só, porque ele acha que um frasco só vai resolver. É o pior investimento que o paciente vai fazer. Principalmente se for usar para criança. Por que um investimento tão ruim? Porque ele vai gastar com um frasco agora, o quadro clínico não vai melhorar e ele vai ter que tomar outro frasco, tomar outra medicação ou tratar por mais tempo para resolver aquele problema que ele começou a tratar. Então fale para o paciente o seguinte, tudo bem, é um direito dele, ele falar não vai levar, não tem condições e tal, tá? Beleza. Mas lembra que se ele estiver pensando isso, que é vantagem, que ele vai investir menos, ele vai gastar menos com antibiótico, é muito pior eu usar um frasco, parar no meio do caminho e depois ter que voltar, porque possivelmente eu vou ter que recorrer a um antimicrobiano mais eficiente e talvez seja até mais caro. Então o paciente começou a tomar amoxicilina, acabou no meio do caminho, parou, o que eu vou ter que fazer na próxima vez? Usar com clavulanato, amox com clavulanato. E aí vai ser mais caro, vai ser mais difícil de tratar, a resolução da infecção vai ser mais complexa. Lembrar que, regra geral, sempre a gente utiliza meia hora antes ou 2 horas depois, causa um desconforto gástrico, mas tem garantia de eficácia. Se você tiver condições de avaliar e ver certinho qual é a posologia ideal, verifica lá, faça a posologia ideal, utilize próximo da alimentação ou se não tiver interferência junto com a alimentação e você vai ter uma efetividade clínica. Principalmente em crianças até os 5 anos de idade, reposição de flora quando você faz o uso prolongado, 5 a 10 dias de uso de antibiótico destrói flora intestinal. Se o paciente tiver uma infecção com cândida, a flora ou a destruição da flora pode provocar e pode trazer essa possibilidade de infecção, esse paciente vai ter que tratar com o uso de medicamentos para destruir a cândida. Quais são os medicamentos para destruir a cândida? Normalmente é nistatina, para combater a infecção fúngica lá no intestino do paciente, ok? Gente, utilização tópica de antimicrobiano. Lembra de um detalhe importante, sempre a utilização tópica do antimicrobiano, preferencialmente a utilização de pomada e não a utilização de creme. Lembra que a utilização de pomada é mais interessante porque as infecções bacterianas na pele, ela tem uma característica de ser infecções que atingem o tecido de forma mais profunda, não é tão superficial. Então, quando você trata infecção fúngica, tá? Normalmente na infecção fúngica você usa o creme. O fungo, o dermatófito, ele é superficial, né? O tricófito ou vários outros que tem lá, ele é superficial.
tá? Mas quando a gente tem infecções bacterianas, a preferência é por pomada. A pomada tem uma efetividade maior e tem um poder de penetração maior na pele especificamente, ok? Essa é uma outra orientação também que a gente precisa fazer com relação à utilização do antimicrobiano, beleza? Vamos lá, alguma pergunta aí? Alguém quer mandar para mim aqui no chat alguma pergunta, alguma coisa ainda que a gente não falou, tá? A aula é longa, a gente vai fazer em 2 etapas, eu vou escolher depois alguns itens que são interessantes a gente mostrar para vocês e falar, vou colocar algumas imagens também na próxima semana, a gente vai trazer mais informações, tá? Mas eu quero que vocês conversem comigo um pouquinho para saber se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa ainda que a gente precisa acrescentar. Nós estamos fechando aqui a nossa ideia e eu quero combinar uma coisa com vocês, tá? A nossa próxima aula, nosso próximo aulão aqui vai ser sobre antimicrobiano e aí eu vou falar dos fármacos especificamente. Hoje eu fiz um apanhado geral com algumas regras que são importantes. Eu quero 2 coisas, se vocês puderem me ajudar. Instagram, se você puder mandar uma mensagem para mim lá no Instagram com alguma dúvida sobre antimicrobiano, me manda mensagem que eu vou responder aqui para vocês, beleza? E quem tiver aqui com a gente, tá? Até o final da aula que vem, eu vou disponibilizar as tabelinhas das doses e concentrações de alguns antimicrobianos, de algumas doses e concentrações dos principais, na verdade, antimicrobianos que a gente utiliza, tá? Além de um PDFzinho lá com todas as informações, com boa parte das informações que eu passei para vocês aqui. Então, na próxima aula, quem ficar até o final recebe a senha. Se tiver mais gente assistindo, se tiver acima de 30 espectadores aqui assistindo a gente, convida os seus colegas, convida os outros amigos para participarem. Eu vou disponibilizar uma tabelinha bem legal, que tem vários antimicrobianos com várias informações. Vou mandar lá no canal Telegram, vou mandar para quem estiver aqui, vai saber a senha, vai poder acessar e ainda vai receber o conteúdo em PDF com as dicas e informações no uso de antimicrobiano. Lembre então que o uso de antimicrobiano em crianças, a gente precisa lembrar da destruição da flora, repositor da organização. Se o paciente tem lesão na pele, precisa fazer a limpeza, higienização, tirar a secreção, tirar o pus, senão não funciona. O tratamento só tem efetividade clínica, né? Começa a ter melhora a partir da 3ª dose na maioria dos antimicrobianos e com 48 horas você tem sinais e sintomas de melhora. A partir daí esse paciente vai ter que fazer o tratamento até o final e se ele parar no meio do caminho ele recomeça tudo de novo do zero. Então algumas dicas que a gente apresentou aqui no meio que vai ajudar vocês. Vitamina C por causa de infecção urinária. A Josi perguntou aqui, gente, pacientes que têm recorrência, só para explicar, Josi, o que eu falei foi o seguinte: vitamina C em caso de infecção urinária, ela pode diminuir o crescimento e a proliferação bacteriana, por quê? Porque ela muda o pH da urina, tá? Então é um coadjuvante, não é terapêutico, não é para matar a bactéria, realmente não mata a bactéria, mas ela pode potencializar. Eu acredito o seguinte, não teria restrição, Josi, de você utilizar a paciente que já tem uma infecção recorrente. Só que tem que lembrar o seguinte, infecção recorrente de trato urinário tem algum fator. Ou ela é diabética, ou ela não toma água, ou ela tem um desvio do canal da uretra, alguma coisa desse tipo, tá? Ou ela tem alguma falha da resposta imunológica, ou ela está utilizando roupa que não favorece e que prejudica e causa mais infecção urinária. Por exemplo, calcinha sintética, muita calça jeans, muito tempo sentado, transpiração, isso ajuda. Além da relação sexual, né? Que daí a recomendação é o uso de preservativo. Então, investigue essas informações. O uso da roupa, calcinha sintética não é legal, o uso de algodão, calcinha de algodão, o uso de calça jeans também atrapalha bastante. Imunidade, diabetes, tá? Talvez diabetes compensado ou alguma outra doença, resposta imunológica que eu falei para vocês, ou a paciente tem algum desvio anatômico que prejudica o esvaziamento da bexiga, que também pode causar cistite com frequência. Então investiga isso. A profilaxia ou ajuda, o uso da vitamina C pode auxiliar de alguma forma na
diminuição da proliferação bacteriana, mas nesse caso seria até interessante não como profilático sozinho, até durante o tratamento também pode potencializar um pouco a eficácia do tratamento, mas dá para usar como profilático, para reduzir um pouco a presença e modificar um pouco o pH da urina. Tem que lembrar que a modificação do pH pode trazer um outro transtorno, tá? Ela pode diminuir a presença de alguns bacilos que são benéficos e esse pH mais ácido pode fazer com que você tenha a presença de cândida. Então, o uso exagerado pode ser um prejuízo também para o paciente. Mas dá para você empregar aí para potencializar o efeito no combate à infecção. Então, numa paciente que tem infecção recorrente, ajudaria sim, não teria outro malefício, vamos dizer isso. Mas o uso excessivo não é tão legal porque pode causar algum outro transtorno, beleza? Mas investiga essas informações que eu falei para você, tá? Esses são alguns fatores que ajudam muito. Ou se ela não toma água também, né? Porque daí não está urinando e não está eliminando. E sempre que ela tiver relação sexual, tem que urinar depois ou tentar urinar para eliminar as bactérias que estão presentes na cavidade vaginal. Isso se for uma relação sexual sem uso de preservativo, beleza? Diabetes, aí se não compensar o diabetes, Josi, não resolve, tá? Se não compensar o diabetes, nada soluciona, ela vai ter infecção recorrente. Então o que a gente precisa talvez é combater a doença de base. Vai ficar tomando antibiótico até quando? Tem que combater a doença de base. Porque se tiver diabetes, proliferação bacteriana acontece, até porque muda a presença de glicose nesses locais, faz com que você tenha o crescimento. Então, controlar a glicemia é essencial para você controlar esse processo. Beleza? Alguém mais aí? Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá, manda aí pra gente alguma dúvida, pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, que a gente acabou não falando. Uma apanhada geral, uma visão geral do antimicrobiano, uso no horário exato. Se é para tomar de 8 em 8 horas, de 8 em 8 horas. Uma coisa que eu nunca falo, anti-inflamatório não importa muito, se o cara está com dor ele vai acabar tomando, mas se, olha, no caso, o uso de antimicrobiano tem que ser no horário exato, não pode pular horário, não pode esquecer e não pode parar no final de semana para beber. Isso é prejudicial muito para a infecção. Dr. Fábio é o seguinte, no caso dos furúnculos, tirar a secreção, tá? O antimicrobiano específico normalmente é cefalosporina. Qual delas? Cefalexina é uma opção terapêutica muito boa e se for um caso mais severo, ceftriaxona soluciona o problema. Cefalexina, 7 a 10 dias para curar a infecção de vez. Então o cara vai combater a infecção e vai curar de vez. Lembra que se for em criança, tem que limpar os dedos, cortar as unhas, higienizar as mãos para evitar que ela coce e tenha novas infecções. E se tiver uma quantidade muito grande de pus, é aquilo que eu falei, não funciona se você não drenar esse pus, não tirar essa secreção. Tem que tomar um antibiótico, mas tem que drenar o pus. Então a utilização de cefalexina funciona bem. Ah, mas pode ser amox? Até pode, mas cefalexina tem uma presença muito boa no tecido e em casos mais severos, ceftriaxona é uma opção que resolve, com certeza, resolve esse quadro clínico e ele vai solucionar o problema. Para mim, talvez seriam as duas opções principais no uso desses quadros clínicos de infecção na pele, no chamado furúnculo e tal. Mas tem que retirar, drenar esse pus, diminuir a secreção, fazer higienização também e tomar cuidado, porque provavelmente essa contaminação está vindo de fora para dentro. Ela não vem de dentro para fora. Então provavelmente foi alguma coisa que o pessoal coçou, que furou, que causou alguma lesão, né? Essa ideia de que a bactéria está no sangue, do sangue ela cria, isso não é real. Se a bactéria estivesse no sangue, ele tinha uma septicemia. Então muitas vezes a pessoa fala, a bactéria está no sangue, então a pessoa tem isso direto. Muitas vezes é relacionado à higiene das mãos, a unha, a higienização das unhas, criança, né? Cortar bastante as unhas, higienizar, limpar, porque essa bactéria está crescendo e quando ele fere a pele, ela penetra e começa a causar infecção. Beleza? Infecção anaeróbio, metronidazol, dente. Infecção por no dente, tratamento com metronidazol mais amox. Pega um amplo espectro, evita complicações. Então quem faz canal, metronidazol e amox funciona muito bem aí, que alguém perguntou isso para mim agora pouco ali, eu acabei não falando sobre infecção no dente, beleza? Gente, quem esteve comigo até agora, tem aí 18 pessoas que estavam comigo, quero chegar nas 30 para cima, tá?
Quero que vocês estejam participando, convida outras pessoas. Se você achou legal, se teve alguma informação que te ajudou de alguma forma, faça esse favor para mim, convida as outras pessoas para estar aqui na semana que vem. Espero que não tenha nenhuma queda na internet, mas vai funcionar bem. Eu quero passar essas informações para vocês. Eu quero trazer aí mais especificamente de alguns antimicrobianos que são usados no dia a dia, algumas orientações específicas deles e tal, que é mais legal ainda do que hoje. Hoje foi só a introdução inicial e a gente finaliza na semana que vem mais diretamente sobre esses antimicrobianos. Mas eu quero que vocês convidem outras pessoas para participar da nossa aula aqui ao vivo, a partir da semana que vem também, às 19h30, e eu vou informar lá no meu canal no Telegram o horário. Talvez a gente mude para quinta-feira. A princípio vai ser na terça, mas talvez a gente mude para quinta-feira na outra semana. Eu vou avisar